gente vai falar um pouquinho sobre câncer de mama, tá? Fazer uma simulação sobre. Então, vamos lá. O módulo prognóstico, ele foi dividido em 3 partes. Teve o aprofundamento teórico, que a gente discutiu alguns conceitos, o Journal Club, que a gente discutiu o modelo do Predict em câncer de mama, e em simulação, a gente vai tratar, a simulação a gente vai tratar justamente agora. Então, para o atendimento do primeiro caso, eu vou chamar Davi Galo como interno e Thaís Barbosa como a residente. Vocês vão estar no consultório do Ambulatório Magalhães Neto de GO, certo? Então, o interno vai liderar o atendimento. Caso o interno falhe em alguma coisa, o residente acha que ele precise de mais alguma informação, o residente vai e intervém. Mas quem vai começar o atendimento vai ser o interno, e Thay, se ela sentir que está faltando alguma coisa, ela intervém e pergunta também, certo? Então, vocês vão colher o caso, depois vocês vão passar para o preceptor de GO, certo? Vamos lá, começar. A paciente em questão é Marie Curie, 54 anos, certo? Então, a queixa principal dela é cansaço nos últimos 5 meses. Vocês vão ter 3 minutos para colher a anamnese. Boa noite, dona Marie. Boa noite, doutor. Pois bem. De onde que a senhora é, dona Marie? Rapaz, assim, eu sou de fora, né? Mas eu atualmente moro na França, mas eu vim aqui a passeio e aproveitei aqui para fazer a consulta. Além desse cansaço, a senhora sentiu mais alguma coisa? Rapaz, assim, esse cansaço eu tô sentindo, tenho 5 meses, né? E além disso, eu tô sentindo assim um calor, assim, um calor meio estranho que eu nunca senti antes, sabe? E começou junto com o cansaço. Alguma coisa que a senhora faz que piora, ou que melhora, ou que inicia por acaso esses eventos? Assim, eu não sei dizer. Eu acho que é porque comparando, assim, por exemplo, eu trabalho com meu marido no laboratório, né? E assim, eu ia para todo lado, ia pegar os preparativos. Eu sou física e química, entendeu? Aí eu ia pegar as coisas, ia pegar os princípios ativos, ia para um lado, ia para o outro e não cansava. Mas agora eu tô começando a ficar mais cansada e às vezes vem esse calor, sabe? Que eu não sei, eu fico meio preocupada, sabe? Tipo assim, não me atrapalha em nada, mas eu fico com medo de piorar, sabe? Entendi. Então a senhora trabalha no laboratório. De que especificamente mesmo? Assim, eu trabalho com física e química, eu já ganhei uns prêmios e tal, mas isso é muito relevante, doutor, você acha? Pode ser, depende do tipo de exposição que você teve. A interna, ou a residente, teria aí alguma observação para essa primeira parte? Sim, dona Maria, a senhora já passou pela menopausa? Já teve sua última menstruação? Já com 50 anos eu parei de menstruar. Com 50 anos? Foi. E quando a senhora era novinha, quando foi que teve a sua primeira menstruação? A senhora lembra? Rapaz, é difícil, né? Tem tanto tempo, mas eu acho que foi com 12 anos. Foi com 12 anos. Eu lembro da minha mãe falando comigo. Com 12? Com 12 anos que eu tive a primeira menstruação. Certo. E com relação a senhora tem filhos? Eu tenho 2 filhos. Tem 2 filhos? Uhum. Teve algum episódio de aborto, alguma gestação incompleta? Ou... Não, Deus me livre, tudo normal. Tudo normal, né? Os partos desses 2 filhos foram normais ou foram Não, foi cesárea. Cesárea? Assim, tinha todo parto normal, Deus me livre. A senhora utiliza métodos contraceptivos? Utilizou em algum momento? Não uso não. No caso, nem o preservativo masculino, a camisinha, nem... porque só meu marido sabe e não vou ter mais filho, né? Então, atualmente não uso mais não, mas já usei. Já usou? Quais foi o que a senhora tinha costume de usar? Usava camisinha. Camisinha? Tá certo. A senhora já teve que passar por algum tipo de terapia que envolveu hormônio?
Já fez acompanhamento com endocrinologista, alguma coisa desse tipo? Rapaz, que eu saiba, não. Não. Eu não vou no médico tem 5 anos, sabe? Eu não gosto muito de médico. Eu Certo, vim porque tava me incomodando aqui, o calor do Brasil piora tudo, sabe? entendi. Na sua família tem algum caso assim de doença hereditária, tipo algum câncer, algum acidente vascular, alguma coisa desse tipo? Assim, minha mãe já morreu, né? Minha mãe morreu aos Sim. 68 anos, ela morreu de câncer de mama. Ela morreu com 78 anos e a causa da morte foi o câncer de mama? Isso, foi. Você O que lembra, médico falou, né? Se confiar em médico. você lembra com mais ou menos quantos anos ela foi diagnosticada com esse câncer de mama? Rapaz, não lembro não. Não lembra, não? Certo. E seu pai tem alguma informação assim Meu relevante pai ainda quanto tá a isso? vivo, tá bem. Assim, tá bem, né? Ele é diabético, tem problema de açúcar, né, no sangue e tem pressão alta. Mas não controla muito. Eu digo para ele tomar os remédios, ele não toma, mas enfim. Certo, tudo bem. Só algumas perguntas agora sobre questões de hábitos de vida que a senhora tem, eu vou fazer bem rapidinho. Ok. A senhora bebe bebida alcoólica? Consome bebida alcoólica? Bebo um pouquinho assim nos finais de semana, bebo. Um pouquinho no final de semana? Quantidade, quantos copos mais ou menos quando a senhora bebe? Assim, umas 2 latinhas de devassa, sabe? Pra só ficar tranquilo. A Maricoí bebendo devassa, tudo pra mim. A senhora fuma? A senhora fuma? Não, não fumo não. Não? Pratica atividade física? Não, não, não. Além Não? de laboratório, casa, não pratico não. Certo. Teve algum momento na sua vida que a senhora precisou estar exposta à radiação ionizante fora o seu trabalho? Por exemplo, teve muito. Algum momento que você precisou fazer muitos exames, alguma coisa do tipo? Não, não, não. Não. Mas no seu trabalho você lida diretamente com radiação, né? Sim, Radiação sim, ionizante? lido. Certo, tá bom. Davi, quer fazer mais alguma pergunta? Mas acho que para mim já foram todas. Não vai no médico há 5 anos, então provavelmente também não faz nenhum exame a senhora não deve fazer nenhum exame, pelo menos não nos últimos 5 anos, né, de rastreamento para nada. Opa. Estão satisfeitos? Tá, a gente pode perguntar o que estão sugerindo no chat ou aí já entra tipo outra rodada, sei lá. Pode o que estão perguntando no chat, vai lá. Porque Vini Raimundo pediu para perguntar se. Ah, Vini, você não foi tão específico. Acho que ele já detalhou o suficiente. Vou passar, viu, gente, por causa do tempo também. Vamos lá. História da doença atual. O paciente relata que nos últimos 5 meses tem sentido um certo cansaço e ainda mais dificuldade para realizar as tarefas do dia a dia, como varrer o chão, ir para o laboratório, subir a ladeira de casa, esse tipo de coisa. Ademais, mencionou também uma insônia, que vocês também não perguntaram, né? Se ela estava com problema de dormir, e esse fogacho, que é esse calor que ela sentia. Os sintomas têm sido bem tolerados por ela, mas ela tem receio que piore, né? Que aumente com a frequência aumente. Os antecedentes pessoais dela: menopausa aos 50 anos, possui vida sexual ativa, G2P2A0, todos os partos cesáreas, menarca aos 12 anos, com 3 parceiros sexuais durante a vida. Patológicos, que vocês não perguntaram e é muito importante perguntar. A paciente é hipertensa, em uso de losartana, negou diabetes e dislipidemia, paciente nega alergias, internações e hemotransfusões. Relata ter passado por 2 cesáreas aos 30 e 32, negou outras cirurgias. Certo? Antecedentes familiares. Com histórico familiar, tem pai diabético e hipertenso, mãe falecida por câncer de mama aos 68 anos de idade, marido teve diagnóstico de hepatite B há 1 ano e está em tratamento. Filhos rígidos normais. Refere consumo de álcool nos finais de semana, desde os 20 anos, coisa que eles não perguntaram quando eu comecei a beber, fazendo uso de 2 latas de cerveja. Nega tabagismo e relata sedentarismo. Certo? Agora eu quero saber as hipóteses de vocês, em primeiro lugar, o que vocês acham que essa paciente tem, e depois a gente vai partir, eu quero saber o que vocês vão querer no exame físico dela, certo? Mas primeiro as hipóteses. Vamos lá. De fato, pode ter um certo enviesamento por causa de tudo que a gente estudou, mas eu desconfio que ela está ali entrando tá na menopausa ali, tem alguns sintomas que me parecem característicos desse período. Uhum. E também
histórico familiar de pai ter, de mãe ter morrido de câncer, ela está sendo exposta à radiação, isso tudo também, apesar, além do enviesamento óbvio da preparação para a sessão, eu acho que isso leva também a possibilidade de câncer aí. Não sei se os outros sintomas têm a ver exatamente... Ela teve algum sintoma de câncer em câncer si. para você? Você poderia elencar os sintomas que ela teve, que você poderia relacionar com câncer, por exemplo? Sintomas eu especificamente não consegui ver nenhum em especial, mas a história dela me indicaria isso. Daí talvez a gente teria que partir para o exame físico. Eu acho. Certo. E Thay, o que você acha? Eu não sei especificamente. Eu não tô conseguindo te ouvir direito, tá ventando alguma coisa, Thay. Foi o ventilador aqui. Eu não sei especificamente qual seria o nome, vamos dizer assim, para isso, tipo, para essa suspeita diagnóstica. Mas eu acho que teria que fazer alguma pesquisa de fenotipagem genética, alguma coisa desse tipo, e analisar essa questão da exposição dela à radiação. Vamos resetar as ionizante. coisas aqui. Vamos lá. Diga. O que você poderia relacionar? Quais sintomas, sinais que você relacionaria com câncer? Não tem. Esqueça que a sessão é câncer de mama. Você relacionaria objetivamente alguma coisa ao câncer de mama dela? Que ela poderia ter? Não, Volta nos slides de sintoma, por favor, Vini. eu acho que não. Não, certo, beleza. Quais são as coisas mais prevalentes que dão cansaço e esse fogacho, Oh, perdão, eu não dei tempo nem de ver, mas enfim, voltando aqui. Qual é a coisa mais prevalente que você vê em mulheres que dá cansaço, fadiga? No Nas caso, atividades? a própria menopausa, né? Pronto. E junto com esse fogacho também, né? Beleza. Então, até agora, ela tem algum sinal, sintoma de câncer? Não. Pronto. É isso que eu queria saber. Agora, só uma questão, no caso... deixa, o Gustavo já respondeu. Tá, pode falar. Ele botou aqui no chat. Pode passar. Beleza. Então, agora eu quero saber do exame físico. O que vocês querem saber do exame físico dela? Começando por Davi. Rapaz, eu não me lembro de ter nada específico achado de exame físico para a gente avaliar sintomas de menopausa, mas... Mas você é um ginecologista. O que você, como ginecologista, qual é o exame físico padrão que você acha que você deveria fazer? Talvez... Como ginecologista e como médico. O que você quer saber? Tá pensando aí em possibilidade de câncer, talvez eu fazer uma palpação. Certo? Você quer palpar a paciente, certo? Ou palpar a mama, né, que você está falando. Exato, para ver se encontra alguma coisa. Beleza, massa. Fora isso, ela é hipertensa. Você quer aferir a pressão dela? Sim. Aferir pressão. Ok. Thay, você gostaria de ver mais alguma coisa além de a inspeção das mamas, de aferir a pressão? Você gostaria de ver mais alguma coisa? Talvez o índice de massa corporal, claro que sempre faz, né? Mas o índice de massa corporal para verificar obesidade, sobrepeso e, se possível, uma bioimpedância para ver a porcentagem de gordura corporal. Mas assim, só se possível. E vocês não vão fazer o basicão? Ao escutar a paciente? Isso fora o de rotina, né? Tem que falar. Tudo bem. Beleza. Então, vou mostrar o exame físico dela aqui, certo? Então, dados vitais, ela está 150% na PA. O ritmo cardíaco dela está de 80 BPM, frequência respiratória de 18, peso 70 quilos, altura 160, normal, nada muito aberrante, não. Pressão geral, nada que chame atenção, ela está um pouco hipocorada, na realidade, isso é importante. Eupneica, cianótica, nictérica, beleza, na impressão geral, nada relevante além do hipocorada. Neurológico, normal, aparelho cardiovascular normal, respiratório normal, abdômen globoso, as custas de panícula adiposo, hidroaéreos presente, ausência de visceromegalias, extremidades, ela tem edema e telangiectasias. Vocês sabem o que é telangiectasias? Alguém sabe? Em membros inferiores? Não.
São as Varizes. aranhas, né? As varizes. E varizes. Em membros inferiores. Beleza. Isso é no exame físico que ela tem. Agora, como o Davi pediu, o exame ginecológico específico. Então, na parte urogenital, ela tem o exame especular normal, mas em mamas, focando mais em mamas. Mamas simétricas, sem retrações e sem drenagem de secreções pelos mamilos, espontânea ou a pressão, presença de nódulo de mais ou menos 2 centímetros de diâmetro, localizado no quadrante lateral superior da mama direita, indolor à palpação e de consistência firme. Não se detecta linfonodomegalia à palpação das axilas, certo? Então, esse achado é de extrema relevância e que ela não demonstrou nenhum sinal e sintoma relacionado a ele, mas ela tem esse nódulozinho, beleza? De 2 centímetros. Agora, o que eu quero saber, Davi, lembre, você é um interno rodando no Magalhães. Você tem que passar o caso para o preceptor. Eu quero que você, de maneira concisa, resuma o caso e passe para mim, que eu sou seu preceptor. E tá aí, você. Tá Daniel Barroso aqui porque ia ser Dan, gente. Perdão, eu pensei que eu tinha trocado. Mas, enfim. Mas, enfim, Davi, passe o caso. Mas rapidinho, sou eu ou sou Dan? Ou... É você. Ah, sou eu? Tá, beleza. Pois bem, então tem uma paciente MC, ela refere cansaço há cerca de 5 meses. Quantos anos ela tinha? 50. Em torno dos 54. 50 anos, ok, valeu. Última menstruação aos 50 anos também, primeira menstruação aos 12. Esse quadro vem acompanhado também de um calor referido por ela e tem limitado as atividades diárias, progressivamente. Ela teve 2 gestações com 2 filhos e nenhum aborto. A mãe é falecida de câncer de mama aos 78 anos, o pai é diabético e hipertenso. Ela também é hipertensa e, como hábito de vida, ela apresenta exposição à radiação ionizante no trabalho, no emprego. Uhum. Tá, aí você acrescentaria alguma coisa? Não, acho que... Beleza. Então, vocês discutiram com o preceptor, vocês esqueceram de falar, talvez, que a hipertensão dela não é controlada, 150%. Provavelmente ela não está controlando, tomando bem a losartana. Ela não vai no médico há muito tempo, pode ser que ela tenha que mudar a terapia, né, dela para hipertensão. Mas beleza, não é algo que chame atenção. O edema de membro inferior e as telangiectasias chama a atenção de vocês em alguma coisa? Rapaz, acho que chama. Chama para quê? Ainda mais porque ela está sentindo um certo cansaço. Poderia, talvez, levar desconfiança em algum problema cardíaco. Ela tem hipertensão, tá com cansaço e tal. Beleza, mas é bem comum também, né? Uns edemas, pode ser que ela tenha algum problema de insuficiência cardíaca que a gente não esteja sabendo, né? Mas ok. E o nódulo, suspeita de quê para vocês? A primeira suspeita dessa Ok. Discutindo. E o que vocês vão pedir de exame para ela? Sabe, tendo essa suspeita, vamos lá, dividindo em 2 fatores. Você tem esse cansaço, certo? Que ela tá depois da menopausa, ela tá hipocorada, então tem esse cansaço, esse fogacho, e tem esse nódulo. Sabe, nesses 2 problemas que a gente encontrou, que a gente está suspeitando, vamos lá. Davi falou de insuficiência cardíaca, mas tem outra, pode ser uma coisa relacionada à menopausa dela, certo? Ou pode ser algo que vocês não falaram ainda, mas que também é muito comum. E tem esse nódulo. Que exames vocês pediriam? Acho que é uma mamografia. Certo. Aí agora eu já não tenho certeza quanto aos hormônios, talvez alguma dosagem de hormônio, para ver como é que está a situação dela. Boa, isso. A ultrassonografia mamária também. Pronto. Acho que já tá de bom tamanho. A gente não tem nem exame, mas além disso, se vocês forem pedir outra coisa, o que vocês deveriam pedir? Hemograma, tá? Beleza, hemograma normal. E os hormônios, dosagem de hormônio, tá? Então, para você ver, porque uma queixa na menopausa, pós-menopausa, você pode pensar nisso. É claro que tem a causa cardíaca também, mas isso pode ser algo que a gente vai pensar primeiro nos hormônios, porque pela queixa dela parecia ser algo muito mais hormonal pós a menopausa, certo?
do que qualquer outra coisa, e depois a gente vai pensar, vai ver também essa suspeita aí do câncer de mama com a mamografia, e em vez da ultrassonografia, eu trouxe uma ressonância magnética, tá? Primeiro, no LabLac, eu trouxe os exames alterados, hematócrito 32%, hemoglobina 9,8%, certo? Então, tá, isso é sugestivo do quê, essa hemoglobina? Essa hemoglobina, ela tá abaixo, né? Uhum. Do normal, pode ser uma anemia. Ela tá Sugestivo de hipocorada, anemia. né? Pode ser uma anemia, não tá se alimentando bem. É mais comum em mulheres, tá? A anemia também tem diversas causas, mas a gente pode pensar no. E o paratormônio e a FSH estão aumentados, certo? Então, que pode ser uma explicação para todos esses sinais e sintomas que ela está sentindo, o cansaço pela anemia, a insônia, o fogacho, pela essa disfunção hormonal que ela está tendo por causa da menopausa que ela teve, certo? Mas agora vamos lá para o nódulo. Então, na mamografia você encontra isso. Vocês têm alguma alteração? Eu acho que tem. Você consegue ver na imagem aquele pontinho branco ali, sobretudo na imagem da direita ali. Uhum. E tem o aspecto especulado, né? Que Isso, as muito referências importante. colocaram Exato. como preocupante. Muito bom. Então, o laudo da mamografia é esse daqui, presença de um nódulo irregular, de alta densidade radiológica, com margens espiculadas, como o Thay bem disse, apresentando microcalcificações de permeio localizado no quadrante superior-lateral da mama direita, medindo cerca de 2 milímetros, regiões axilares livres, sem evidências de linfonodomegalias. Mama esquerda sem alterações. Então, o BIRADS dela vai ser 5, então é um achado mamográfico suspeito para malignidade, e a gente vai na ressonância de mama, ressonância magnética de mama, a gente confirma isso, a gente consegue ver o achado aqui também, beleza? Com os achados, quais são o diagnóstico que você daria para ela, para essa paciente, Marie Curie, e as condutas, o que vocês fariam? Acho que a gente pode concordar no câncer de mama. Suspeita de câncer de mama, beleza. Sim. Talvez alguma síndrome da menopausa, algum processo nesse sentido. E qual é a conduta principal que você vai ter pensando que o principal problema é o câncer de mama dela? Tentaria investigar o tipo de câncer. Encaminhar para um onco, que talvez você não é, você está no GO, você não é oncologista, encaminhar para um oncologista. É o que você vai fazer. Suspeitou de câncer de mama, BIRAD 5, uma suspeita muito grande de câncer de mama, você vai encaminhar para um onco. O onco lá vai resolver o problema. Ela pode ter uma terapia hormonal, caso e também a anemia dela, que a gente tem que descobrir qual é a causa, investigar melhor a causa dessa anemia, que tipo de anemia é essa, enfim, mas que aqui não é objetivo, tá? Então vamos para o debriefing, certo? Finalizando aqui a minha parte do caso, o primeiro caso. Primeiro, falando sobre o rastreio para câncer de mama, que a gente tem que chamar a atenção, você como GO, porque por muitas vezes não vai ser o oncologista que vai se deparar. Quem vai fazer o rastreio é o clínico geral, é o GO, quem vai ter mais contato com o paciente. O oncologista só vai chegar quando ele tiver uma suspeita muito grande de câncer de mama, que é ele que vai entrar, certo? Então, a gente tem que fazer uma anamnese ginecológica, saber dos partos, do ciclo menstrual, um exame físico detalhado, principalmente prestando bastante atenção nas mamas, atenção aos fatores de risco, certo? Exames de imagem vão ser o principal exame de rastreio e encaminhamento para o especialista, certo? Que o oncologista que resolve. A gente vai investigar, suspeitou oncologista, beleza? Então é isso. Então, na semiologia ginecológica, o que a gente tem que prestar atenção? Ciclo menstrual da paciente, se ela está com ciclo ativo, se ela não está, quando ela foi que ela parou de menstruar, quando ela começou a menstruar. Vida sexual é ativa, não é? Usa preservativo, não usa? Quantos parceiros ela teve durante a vida, certo? Perguntas específicas do gênito urinário, ou seja, se tem corrimento, se tem secreção, se tem se a mama está diferente, está mais a auréola está um pouco deformada, certo? Os exames de mama, abdômen, o exame físico de mama, o exame físico de abdômen, o exame físico da genitália são extremamente importantes também. Então é isso que a gente tem que prestar atenção.
beleza? A gente como clínico geral, a gente como GO, é o que a gente tem que ver, o que a gente quer examinar, beleza? Na anamnese, a gente vai perguntar, como eu já disse, sobre a menarca, menstruação, prática sexual, se tem IST, também tem que questionar ativamente, beleza? Foi algo que faltou na anamnese de vocês. No exame físico, o que a gente quer prestar atenção bastante no exame físico? A palpação e a inspeção da mama, certo? E a gente deve buscar. Isso também você tem que ver no gênito urinário, se você for um GO, né? Mas eu vou focar aqui na mama, porque é o foco da nossa sessão, certo? Então, buscar por abalamentos ou retrações, nódulos, secreções, a temperatura, se tá mais quente que o outro, linfonodomegalia também é extremamente importante, certo? Então é isso que a gente tem que prestar atenção no exame físico. E quais foram os achados que a gente teve nessa paciente? Disfunções hormonais são comuns em mulheres após a menopausa. Ela pode estar tendo simplesmente a disfunção hormonal. Vocês não podem ter a ancoragem da sessão. Normalmente, o câncer não vai ter uma sintomatologia tão grande assim, de a paciente vai estar muito lascada por causa do câncer de mama. Não. Normalmente, ele vai descobrir o câncer de mama justamente no rastreio. Beleza? Que ele vai estar assintomático, ele não vai ter problema nenhum na maioria das vezes. Mas o câncer está lá. Ela também tem um trabalho de risco, ela tem exposição a radioisótopos, né? Então, a anemia tem diversas causas e é uma síndrome de grande prevalência, então é uma causa muito comum que vocês não falaram, que vocês não abordaram, mas que ela pode ser simplesmente anemia, esse cansaço, ela estava hipocorada, é muito sugestivo de anemia, certo? E o câncer de mama, assintomático nesse caso, é um dos tipos mais comuns e afetam principalmente mulheres dessa faixa etária de 54 anos, de 50 e poucos anos, pós-menopausa. Então é isso que a gente tem que prestar atenção. Normalmente, a gente não vai descobrir o câncer de mama por uma sintomatologia, por sinais no exame físico e tal. No exame físico, a gente vai ver o nódulo. Às vezes, nem isso pode ver. Mas, enfim, é isso que eu quis chamar a atenção com esse caso. Que a gente não tem que ficar preso. Primeiro, a ancoragem da sessão foi casca de banana, 100%, para vocês tentarem associar o câncer. Mas é isso que eu quero passar essa mensagem para vocês. E aqui eu encerro minha parte e passo para Bel. Vamos lá. Assim que aparecer para vocês, vocês me falam. Apareceu? Já apareceu aqui na minha tela. Aparecendo, Bel. Eu vou seguir. Beleza, pessoal. Vamos ter um novo caso aqui. Apaga o caso de Vini. Quer dizer, se lembra de alguns detalhes, né? Mas vamos tentar revigorar aí a mente. E eu quero chamar para atender aqui Luiz Vago e Vinícius Raimundo. Tem alguns avisos para dar. Sem chat, sem ligante abrindo o microfone para dar dica. Só Luiz e só Vinícius. Se puder ter chat, eu vou avisar, beleza? Para outros ligantes participarem. Mas só quando eu avisar. Luiz Vago e Vinícius Raimundo agora são residentes da oncologia. Então, mudou um pouquinho a perspectiva, beleza? Vocês não são mais internos. Vocês são residentes da oncologia. E o papel de vocês agora é colher a anamnese e ponto, beleza? Vocês estão diante de Maria Navarro, 63 anos, natural e procedente de Malhado, interior da Bahia. É administradora de empresas, casada e católica. Podem começar. Olá, dona Maria, tudo bem? Tudo certo. Como é que O você motivo tá? do encaminhamento da senhora, por favor. Ô, meu filho, não sei por que você tá tão grosso, né? Mas o motivo do encaminhamento é que eu fui fazer um exame de rastreio, eu faço todo ano, sabe? Mamografia e ultrassonografia todo ano. Outubro rosa, aí todo mundo fala, né? Outubro rosa, mamografia, já tenho 63 anos, meu filho. Depois de 45 anos, eu passei a fazer todo ano. Porque na minha família tem vários casos de câncer. Aí eu morro de medo. Aí eu faço mamografia, ultrassonografia anual. Sempre, todo ano eu tô ali. Só que no ano passado eu não fiz por conta do Covid. Aí só fiz 2019 e fiz agora 2021. E aí eu fui fazer uma mamografia e essa ultrassonografia, né, dos peitos assim, e apareceu lá um nódulo. E aí eu fiquei preocupada e fui encaminhada aqui para vocês. Aí tô aqui. Esse é o motivo. A senhora sentiu alguma outra coisa? Não, tô sentindo nada não, tô tranquila. Tô de boa. Foi quando, mais ou menos, que a senhora notou essa mudança no seio da senhora? Eu não notei nenhuma mudança. Não notou nenhuma mudança, não foi? Não, eu só fiz uma mamografia, ultrassonografia e deu lá. E na família da senhora, quem foi que já teve esse câncer de mama? Ai, meu filho. Meu Deus do céu, vamos fazer a lista agora aqui. Então. Me diga aí, foi a mãe da senhora? Não. Foi a filha da senhora que já teve? Eu tenho filho.
Filho, né? Ok. Não, então não precisa voltar a história toda não, tudo bem? Ah, tá bom, tá bom. Alguma tia da senhora teve? Tia teve. Quantas tias? Sabe Eu dizer? só tive uma tia com câncer de mama, uma prima com câncer de mama também, e meu irmão morreu de câncer de estômago. Você sabe dizer a idade da sua tia? Quando ela A morreu? minha tia, uns 50 anos, e a minha prima, a minha idade agora. A gente cresceu junto. E ela tá tendo agora, tá tratando agora com radioterapia. Mais alguma pergunta, doutor? Não. Pode seguir. Nenhuma outra pergunta? Vago tem uma pergunta? Você acha que a gente deve fazer IS, Vini? O paciente? Fazer um geralzão? É porque já tá com o laudo, né? Então, beleza. Beleza, pessoal, então eu vou seguir. A queixa principal da paciente foi justamente encaminhamento após ultrassonografia e mamografia, beleza? Na história da doença atual, a gente tem uma paciente previamente ISA que foi submetida a esses 2 exames de rastreio e foi identificado aí um nódulo suspeito e ela foi encaminhada para investigação. Os antecedentes pessoais que vocês esqueceram de perguntar, os fisiológicos, a gente tem uma paciente que teve 2 gravidez, 1 parto e 1 aborto, e isso é muito importante. A menarca da nossa paciente foi aos 14 anos, que vocês também esqueceram de perguntar, e Mas enquanto já ela não tá menstruava... com o laudo do... Já não tá com o exame? Mas isso anula a anamnese da paciente? Os fatores de risco anula? Tipo, então quer dizer que o exame é a verdade absoluta e a clínica médica é inútil? Não, eu entendo. É porque, tipo, se já foi enviado para um oncologista, eu pensei que eu já teria, sei lá, tipo, alguém já ter feito isso, eu já tinha olhado lá Mas no você precisa prontuário. perguntar para o paciente. Você vai deixar para lá? Não, Se você não tem Vini, condição. por exemplo, você está na clínica particular, ou então você está numa residência, você não tem acesso à consulta anterior, ela veio de fora, não veio do UPS. Exato. Se eu quisesse que você tivesse informação antes, eu já teria dado, mas você não tinha. Ok, pode continuar. Beleza. Então, o ciclo menstrual estava normal, com duração de 5 dias, intensidade mais 4, aí, mais ou menos, com pequenos coágulos de sangue aspecto vermelho vivo, ou seja, normal. Beleza, ela teve um parto cesáreo às 24 anos e não amamentou. Isso também é um ponto importante que a gente vai ver mais no debriefing. Beleza, ela iniciou o uso de anticoncepcional oral aos 24 anos e parou aos 35, mas ela não lembra o nome do medicamento. E aos 36 ela teve um aborto espontâneo e teve uma menopausa aí aos 45 anos, que vocês também passaram por cima. Nos antecedentes pessoais patológicos, a gente tem uma paciente que fez uso de aspirina Prevent, que é AS, e Aval, que é losartana, depois de um caso de aneurisma de artéria renal, e ela também refere neoplasia prévia. Ela teve um caso de GIST, que é uma neoplasia no estômago, e fez uso de um medicamento oncológico, que é chamado de imatinib, ao longo de 3 anos, de 2016 a 2019, e fez uma cirurgia de remoção também em 2016. E ela nega diabetes mellitus tipo 2 e hipertensão arterial sistêmica. Tranquilo. Nos antecedentes familiares, de importante vocês perguntaram, foi ótimo, que é justamente essa questão aí da tia, prima, mãe, filho. Foi uma ótima pergunta que Vini fez, apesar de ter feito de maneira grossa. É uma paciente na sua frente. E nos hábitos de vida, a gente vê uma paciente que fumou ao longo de 1 ano, mas faz muito tempo, aos 20 anos, hoje ela já tem 63. Ela não bebe socialmente e faz exercício físico recorrentemente até o lockdown. Beleza. Tranquilo. Agora eu quero saber de vocês, meninos, quais são as hipóteses diagnósticas de vocês? Vago, quer começar? Pronto, começa então. Então ela achou um nódulo, né, na ultrassonografia. Ela tinha, retomando a história brevemente, ela tem passado na família, ela tomava uso de anticoncepcional, né, desde os 24 anos. Deixa eu ver o que mais. Tem os linfonodos, não foi? Que deu alterado, que dá uma Verdade. preocupação pra gente. Verdade, se passou. E eu acho Deu que linfonodo alterado? Aonde? Eu juro que eu li ali no linfodenopatia. Não deu, não. Deu não, tá normal. Ok. Mais alguma? tô pensando aqui. Mas lembrou mais alguma coisa, gente? Ou é algo benigno, ou é algo maligno, né? Tipo, as duas possibilidades, já que a gente já tem o exame de imagem, aí agora é a gente afastar, né? Possibilidade de uma metástase ou não, e ver, tipo, um encaminhamento cirúrgico, investigação com biópsia e tal.
Perfeito. Mas antes disso, eu quero que vocês façam um exame físico. Rapidinho. 3 minutos. O que vocês querem olhar? Basicamente, a gente vai querer medir pressão, tudo que é básico assim, né? Tipo peso, aspectos gerais, e mais direcionado, sobretudo, investigar linfonodos, né? Ver se tem algum linfonodo palpável, sobretudo linfonodo axilar, né? Que pode dar alguma suspeita. Perfeito. Mais alguma coisa? Vago, pensou em mais alguma coisa? Peso, alguma alteração, né, geral de peso e IMC para perceber alguma alteração. Se houver alguma alteração de pele na região da mama, né? Ela relatou. Ótimo. Faz tudo, então, né? Vamos fazer Fazer tudo. pele, aparelho cardiovascular, respiratório, abdômen, até se procurar outra massa, né? Palpável, talvez. Tranquilo. Então, vamos lá. Nos dados vitais, a gente tem uma pressão normal, 125/68. A gente tem frequência cardíaca de 90 batimentos por minuto, frequência respiratória de 18 respirações por minuto, temperatura 36,6 graus, tá tranquilo. A gente tem uma paciente que está com bom estado geral, lúcida, orientada em tempo e espaço, faces atípicas, atitude atípica, ativa, bem-humorada, comunicativa, tudo tranquilo. Beleza, mucosas coradas, então não é um caso de anemia. Tranquilo, vamos lá. O exame físico neurológico, Glasgow 15. No cardiovascular, a gente tem bulhas rítmicas normocinéticas, 2 tempos e sem sopros. Na avaliação respiratória, a gente tem murmúrios vesiculares bem distribuídos, com ausência de... Esqueci esse detalhe. Ou crepitações, porque eu ainda não dei clínica. No abdômen, a gente tem um abdômen gloposo, as custas de panícula adiposo. Nas extremidades, a gente tem extremidades bem perfundidas e sem edema. No exame físico da mama, na inspeção que vocês fizeram apenas com os olhos, vocês notaram que não tem assimetria, abaulamentos, retrações, eczemas, ulcerações, gânglios linfáticos ou nódulos, e durante a palpação vocês notaram tecido flácido e sem a presença de nódulos. E como o Vini pediu, o exame físico da axila. Inspeção, mesma coisa, sem assimetrias, e na palpação, mesma coisa, tecidos flácidos e sem a presença de nódulos. Beleza. E agora? O que vocês fazem? O exame de imagem a gente teve, porque eu entendi que já tinha feito, né? Beleza. A gente está aqui com a mamografia. Querem uma lida? Espera aí, porque tá pequeno aqui. Bom, eu vou logo para a impressão diagnóstica, que a pesca é mais fácil, né? BIRADS 4. Sim. Vago, acho que é O suspeito para... Entendi. Não, pode falar. Mas, como você falou, BIRADS 4, suspeito para malignidade, né? Agora eu acho que é pedir a biópsia, né? Vocês não querem olhar a ultrassonografia, não, doutor? Eu fiz aqui. Pode ser também. Mesmo achado, né? Tipo, continua sendo BIRADS categoria 4. Porque de resto a gente tem uma noção, né? Mas só sendo oncologista mesmo, né? Para saber. Mas a conclusão é BIRADS 4, né? Categoria 4. Perfeito. Então, qual é o encaminhamento de vocês? Vago, eu acho que é biópsia. Biópsia, né? Beleza. Biópsia demora um tempinho para sair, uns 30 dias. Maria voltou para o interior e voltou para vocês. Ela retornou aqui. Ela falou, doutor, tô com a biópsia. Você pediu para fazer uma biópsia, aquele exame chato daquela agulha. Mas voltei aqui com a biópsia. E tá aqui a biópsia, doutor. Foi isso aqui que deu. Eu fiz um negócio de uma biópsia, mas também tem aqui um outro papel, que é um relatório de exame imunoisto alguma coisa. Os hormônios, né? Um negócio desse aí. Você quer ver, doutor? Eu quero sim, dona Maria. Pode passar a biópsia? Pode, né? Pode. Esse é o relatório. RE positivo, né? RP positivo. RE2 negativo. KIS positivo. EMA eu não recordo, Vago. Você recorda o que é EMA? Eu também não. Só... Deixa eu ver. E aí, doutor? Eu tô com câncer. Meu irmão morreu de câncer, doutor. Não quero fazer quimioterapia, não. Foi muito triste a família.
Sim, diga. É aquilo, né? Tipo, ela tem HARDS 4, né? Então, eu acho que é tudo numa perspectiva conservadora, né? Tipo, a biópsia também deu a biópsia confirmou. Eu acho que é justamente a gente ajustar a conduta tanto na questão da remoção, né, do tumor, mas a pautada, né, que ela tem um RE positivo e um RP positivo também. O que você acha? Sim, eu concordo. Então, doutor, só isso? Eu vou só fazer uma cirurgia de retirada? Não, você vai fazer também uma reposição, né, na verdade, um tratamento com hormônios. Não, não, E tem também, Vago, como ela não tem tratamento com hormônios, porque ela é RP positivo, mas como é RE2, não vai ter o outro, não. Mas talvez, né, tipo, se a gente for avaliar ali a questão da quimioterapia, você acha que não dá, não, Vago? Por conta dos critérios dela. Eu tô tentando lembrar os critérios, né? Mas, Salvo gente, engano, não tem uma seria os três ferramenta para análise negativos. disso, não? Sim, Salvo engano, seriam os 3 negativos, o RP, RE e o RE negativo. Como ela tem um RP positivo, a quimioterapia não mudaria muito. Então a gente poderia ver no Predict, né? Olhar lá isso. certinho, ficaria até Vocês mais querem abrir o fácil. Predict? Pode ser. Vamos lá. Vou botar aqui para compartilhar a tela. As informações já vieram. Vou dar uma repetida aqui. Show, meninos. Tá aparecendo para vocês já a tela, né? Querem preencher? Vocês lembram das informações? Sim. Foi carcinoma do tal incicto? Não. Não, é 63, né? Pós-menopausa, sim. Sim, Sim. Positivo. Negativo. Positivo. positivo. Tamanho do tumor foi P04, eu não tô lembrado. 1 ponto alguma coisa. Vou dar essa informação para vocês. Foi de 1,4 centímetros. Isso mesmo. O grau do tumor, você recorda, Vago? Eu esqueci. Acho que foi 2, cara. 2. Detectado por... Ela estava sintomática, não foi? Eu tava sintomática, né? Ah, tá. Posteriormente, né? Pronto. E foi nos positivos nenhum. Beleza. Hormonioterapia, 5 anos, né? Quimioterapia, que eu recordo, não faria, não. A gente teria que avaliar para ver se aumentaria, né? A sobrevida, né? Aumenta, né? Mas, tipo, pelo que eu li nas referências, salvo engano, tipo, existem alguns critérios que o prognóstico, de fato, ele muda. Os 3 negativos, que aí normalmente bota a quimioterapia. Como ela é RP positivo, RE positivo, ela não vai mudar muito o prognóstico. Vai aumentar um pouquinho, mas não tanto. Certo. Beleza. Então vai ser só cirurgia e hormonioterapia? Também tem a questão da idade, né, velho? Vago, você acha mais o quê? Eu tava nessa dúvida também da quimioterapia. Eu não tô lembrado dos critérios agora. Para ver se, tipo, salvo engano, né, por causa da recidiva, né, depender da faixa etária, tem um ponto. Só que eu não lembro bem qual o critério que a gente toma para decidir se vale a pena ou não a quimioterapia para evitar essa possibilidade de recidiva. Vocês estão em dúvida se passa quimioterapia ou não, né? Isso. Existe algum exame que traz essa informação? Com mais eficácia? Um exame específico para isso? Rebeca levantou a mão. Você lembra, Rebeca? Não aqui o tamanho do tumor, tu colocou 140 milímetros.
em vez de Eu 14. boto o quê, então? 14, não, 0,4 centímetros. É porque tá em milímetros aqui. Tá certo, não tá? 140 É 14. milímetros. 14 só? Por aí a pessoa ruim em matemática, acontece isso. Beleza. Então os valores mudam. Tranquilo, show de bola. Tem, pô, velho, exame eu não tô lembrando. Porque, tipo, tem a questão do fator prognóstico, né? Vago, você lembra alguma coisa sobre aquele critério do Ki-67 ser um pior fator prognóstico associado à quimioterapia? Esse tem um score que ele fala, né? Ele fala o HER2, o Ki-67 e o outro. Agora, acho que quando os dois é negativo, né? Eu acho E que só o reto é negativo, né? mas é porque ela tem aquele Ki-67, tá ligado? Que, salvo engano, Positivo. tá associado a pior prognóstico e de recidiva. Aí eu fico Mas em... recidiva a gente usa quimioterapia ou radioterapia? Acho que depende, né? Tipo, salvo engano, usa associado com a mastectomia ou a outra, a radioterapia, e, tipo, às vezes utiliza quimioterapia para evitar também a longo prazo. A recidiva. Beleza. Então, existe realmente uma dúvida se passa quimioterapia ou não para essa paciente. É o grande problema. Então, a gente passaria um exame novo. Genético, aquele que Genético. daquela aula, né? Não sei Perfeito, que lá... perfeito. Okay. Vocês querem tentar convencer Maria a fazer esse exame? Mas é porque... Qual é a condição financeira dela? Rapaz, doutor, é boa. É boa. Você lembra do valor do exame? Dona Maria, esse exame que a gente vai tentar propor para a senhora é um exame que ele não faz pelo SUS e talvez não sei nem se o seu plano da senhora ele cobre. Salvo engano, ele custa cerca de 10 mil reais ou algo do tipo. Então seria interessante que a senhora ou tentasse arcar ou mobilizasse a família, porque ele vai dar para a gente uma estimativa muito boa se vale não a pena fazer a quimioterapia. Entendi. Então, doutor, eu consegui falar com meu filho aqui. Ele aumentou o limite do cartão de crédito. E eu consegui fazer o exame. E isso aí no exame. Show. 30 dias para o exame chegar. Ela retornou depois. E aí? Mudou a terapia de vocês? Esse exame, qual foi o resultado? Eu não tô vendo aqui. Tá escrito... Ah, sim, não tá vendo, né? Foi mal. Tá na tela do prédio. Morri. Deixa eu mostrar para vocês. Aí. O nome do exame é Oncotype, ele custa 15 mil reais. Errei por 5 mil. O plano não cobre, nenhum plano cobre. Tem que tirar a vista. Deu 9, né? Benefício absoluto aqui embaixo. Mudou a terapia de vocês, meninos? Não, né? Tipo, benefício absoluto da quimioterapia 1%. Beleza. Então vocês vão passar uma mastectomia ou uma retirada conservadora, com rádio, a depender do procedimento cirúrgico, com hormonioterapia e sem químio. É isso? Fechado. Beleza. Vamos partir para o debriefing, então. Vamos começar com fatores de risco. Fatores de risco interessantes para a nossa paciente. A gente tem aí uma paciente com idade avançada, de 60 a 69 anos, isso aumenta a nossa chance de desenvolver câncer de mama. Uma mulher, sexo feminino, cisgênero, beleza. Raça branca, que não fez terapia hormonal na menopausa, mas isso aumenta a chance de desenvolver câncer de mama, e que fez uso de anticoncepcional oral combinado ao longo aí da fase adulta. Beleza. Os únicos desses fatores de risco apresentados que ela não tem é justamente a terapia hormonal. Tranquilo. Outros 3 fatores interessantes que vocês teriam que ter pesquisado, que vocês pesquisaram na realidade, foi justamente a presença de doença benigna da mama. Se vocês olhassem direitinho na mamografia e na ultrassonografia, vocês veriam que existem outras lesões proliferativas além do nódulo, e essas lesões são antigas, inclusive desde 2019 elas já estão lá. Pesquisar menarca precoce ou menopausa tardia e histórico familiar, que Vini fez muito bem, justamente pesquisar se são parentes de primeiro grau, idade diagnóstico que Vago também trouxe, então vocês arrasaram nesse sentido.
Fatores protetivos que precisam ser pesquisados. A amamentação, ela não conseguiu amamentar. Atividade física, ela parou de fazer. Perda de peso apenas em pós-menopausadas. E padrão alimentar saudável, com baixo teor de gordura. Então, a gente vê aí uma paciente que tem um peso, assim, visualmente aceitável para a idade dela. E se vocês perguntassem, ela ia falar que ela se preocupava de verdade com a nutrição dela, com a alimentação dela. Beleza. Quais são os processos aí para a gente diagnosticar um câncer de mama? Então, normalmente, a gente pode ter, mas é bem raro acontecer, uma sintomatologia. A gente vai partir para o exame físico, vamos fazer a ultrassonografia, a mamografia, e aí a gente vai fazer a biópsia da amostra. No caso de Maria, ela não sentiu nada e no exame físico não apareceu nada. O que salvou ela foi justamente a ultrassonografia e a mamografia, que estão relacionados aí justamente ao exame de rastreio de câncer de mama, a triagem de câncer de mama. O que a gente utiliza ao longo dessa triagem? A gente utiliza a mamografia, a tomossíntese, a ressonância magnética, a ultrassonografia e a palpação. No Brasil, o que a gente utiliza? Mamografia, UCG e palpação. Pronto. Tomossíntese e ressonância é muito difícil, porque existe uma fila muito grande e o SUS não consegue atender. Beleza, mas isso é com base em evidências? Então vamos discutir. Mamografia na triagem. Beleza. Ela está associada à redução da mortalidade por câncer de mama? Sim, isso foi comprovado por 4 ensaios clínicos randomizados e uma meta-análise forte. Mas um ponto negativo, e altamente negativo, é que esses 5 estudos foram feitos antes dos novos protocolos de tratamento. Então, com a radioterapia, com a quimio, com a hormonioterapia, tudo associado. Então, são estudos mais antigos. Então, esse é um ponto negativo. Beleza. A ultrassonografia na triagem é com base em evidências? Funciona como exame complementar, então acaba que iria cair muito em fator de confundimento se a gente fosse estudar de fato a ultrassonografia, porque raramente a gente faz uma UCG de mama pura, sem a mamografia, e justamente por isso que ela não foi avaliada bem por um ensaio clínico randomizado. Então, a evidência da ultrassonografia é baixa. Palpação das mamas feita por um profissional. Ponto positivo, é rápido, fácil e barato, mas o ponto negativo é que todos os estudos que trouxeram a redução da mortalidade associada à palpação foram avaliados junto com a mamografia. Outra coisa interessante é que depende muito do examinador, está relacionado a possíveis viés de informação, então a alta taxa de falsos positivos, porque é um exame de rastreio, e um exame de rastreio tem uma alta sensibilidade, mas isso já foi discutido lá no nosso módulo de diagnóstico. Beleza, na palpação própria, né, a mulher ou o homem trans chegar ali e fazer sua própria palpação. Quais são os pontos positivos? Rápido, fácil e barato, e mais barato, inclusive, do que a palpação feito por um examinador, por um médico, por um enfermeiro. No entanto, o ponto negativo forte é que não existe literatura robusta que garanta que a palpação própria aí reduz mortalidade para câncer de mama. Pontos negativos gerais da triagem para câncer de mama. Uma alta ocorrência de sobrediagnóstico. Sobrediagnóstico foi o conceito que os meninos, Caio Marques e Daniel Barroso, trouxeram na nossa sessão de aprofundamento teórico-prático desse módulo de prognóstico. Então, se você se lembrar, o sobrediagnóstico é como se fosse uma doença que a gente não deveria ter notado agora. Seria melhor ter dado uma esperada e ver o que iria virar. No entanto, como a gente já diagnosticou, a gente precisa fazer alguma coisa. E o grande exemplo para câncer de mama é o carcinoma ductal in situ. O carcinoma ductal in situ não é o invasivo, beleza? Quando a gente identifica um carcinoma ductal in situ, a gente não sabe se ele vai ou não virar um invasivo, que é o que a gente se preocupa, porque pode virar uma metástase. Então, o que a gente faz? Beleza, a gente pode fazer uma retirada conservadora desse nódulo, a gente pode entrar com radioterapia, mas seria mais interessante ter esperado para ver o que esse negócio ia virar. No entanto, como a gente já identificou, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, esse é um grande problema da triagem para câncer de mama. Esse é um problema associado justamente a essa grande publicidade do Outubro Rosa. Uma alta incidência de falsos positivos, como eu já comentei, e isso leva a um desconforto, uma ansiedade muito grande na paciente que foi diagnosticada com câncer de mama e não está. E outra coisa interessante também no caso do Brasil é o uso de dinheiro público por conta do SUS. Tranquilo, mas Maria fez o exame de rastreio. Ela está no Brasil, ela vê todo esse processo de Outubro Rosa, ela recebe fitinha rosa e ela fez a mamografia e fez a ultrassonografia da mama. Na mamografia, a gente vê um nódulo especulado à esquerda com a CRB-RADS 4 e a ultrassonografia da mama com um nódulo com características suspeitas na mama esquerda com a CRB-RADS também 4. Tranquilo. Na categoria CRB-RADS, a gente vê o que se trata, né, a CRB-RADS. É justamente a padronização dos relatórios mamográficos. Então, a gente vai criar 6 categorias no CRB-RADS. 6.
de 1 a 6. Beleza. 1 é negativo, então se você fizer uma mamografia em mim agora, vai dar CRB-Hades 1. E 6 é maligno, definitivamente. Normalmente, a gente não vê uma mamografia trazendo a CRB-Hades sem ter a confirmação que já foi feita uma biópsia para confirmar a malignidade. Beleza. Então, normalmente, a gente vai ver de 1 a 5. 2 são massas benignas, inclusive Maria tem massas benignas ali próximas do nódulo suspeito. O 3 é o provavelmente benigno, o 4 é o suspeito, que é o caso de Maria, e o 5 é o provavelmente maligno. Beleza, de 3 a 5 a gente manda para a biópsia da amostra. Então vamos fazer a biópsia. Quando a gente olhou para a biópsia dessa paciente, a gente viu um carcinoma invasivo da mama, grau 2 histológico de Nottingham. Beleza, o que isso significa? Carcinoma é um câncer que se desenvolve em células epiteliais. Beleza. Invasivo significa que esse câncer rompeu a parede do ducto mamário e está crescendo no tecido adiposo. Beleza. Grau 2 histológico diz respeito ao grau de diferenciação desse carcinoma. Então, grau 1 é o mais inofensivo, é o mais diferenciado, é o mais próximo de um tecido epitelial normal. Grau 3 é o mais indiferenciado, é o mais distante do tecido epitelial normal. E Nottingham é o nome desse score, então não se assuste com esse nome estranho que vai aparecer na biópsia. No relatório de exame imunohistoquímico, vai aparecer ali na conclusão carcinoma invasivo da mama, positivo para receptores hormonais, negativo para a proteína HER2, score 0. Beleza, vamos lá. Positivo para receptores hormonais. O que são receptores hormonais? BMC aí batendo certo. Receptores de hormônio nuclear. Então a gente vai tentar reagir àquele tumor com esses hormônios e ele vai reagir. Beleza. Qual é o valor desse receptor hormonal estar positivo? A gente tem um valor preditivo principal, o uso da terapia endócrina. Esse paciente definitivamente vai receber uma terapia endócrina e ponto. Se estivesse negativo, não receberia. Tranquilo. Valor prognóstico. Após 5 anos, mesmo sendo submetido à hormonioterapia, essa paciente tem um maior risco de recorrência ao longo de 20 anos. Então, bem provavelmente, essa paciente vai ser submetida a uma radioterapia, porque a radioterapia está associada ao maior risco de recorrência do câncer. Mas a gente vai ver isso mais para frente, não se preocupe. Outro valor prognóstico é a chance de dar uma metástase em ossos, tecidos moles e trato genital. Então, o que a gente vai indicar para Maria? Maria, se você tiver condição, faça uma cintilografia óssea. Preste atenção no seu trato genital para ver se não aparece algum nódulo. Preste atenção nos tecidos moles do seu corpo para ver se não aparece algum nódulo. Sempre faz um exame físico completo desses tecidos para ver se não existe a chance aí de ter dado uma metástase, e aí realmente isso piora muito o prognóstico da nossa paciente. Outro valor prognóstico interessante é a gente pesquisar mutações IP53, HER2 e HER1, porque normalmente receptores hormonais positivos estão associados a esses fatores que trazem um pior prognóstico. Mas se não tiver isso, beleza. É um prognóstico melhorzinho. Tranquilo. HER2. HER2 é um fator de crescimento epidérmico que vai variar de 0 a mais 3. 0 e mais 1 é negativo. Mais 2 é indeterminado. E mais 3 é positivo. Tranquilo? Vai vir assim no exame. No caso de Maria, a gente viu ali um score 0. Então, negativo para a proteína HER2. Qual é o valor preditivo para a proteína HER2 positiva? É que a gente vai utilizar definitivamente quimioterapia e agentes direcionados ao controle dessa proteína. E o valor prognóstico é que existe um prognóstico mais desfavorável em pacientes com HER2 positivo. Tranquilo, o QI67 é um marcador de proliferação, então maior a sua porcentagem, mais grave é esse tumor, e EMA positivo está associado a esse QI67. Não existe muita coisa relacionada ao EMA positivo na literatura, mas é justamente um marcador de proliferação, porque é uma proteína co-expressa em carcinoma. Então, se a gente tem um QI67 positivo, com alta porcentagem, 20, 30, 40%, e um EMA positivo, bem provavelmente está diante de um tumor que se prolifera bastante. Tomada de decisão. Como é que a gente vai fazer com essa paciente diante de todas essas informações? Porque, beleza, fizemos uma mamografia, fizemos ultrassonografia, fizemos a biópsia, o relatório imunohistoquímico, temos todas essas informações. O que a gente vai fazer a partir de agora? Possibilidades terapêuticas. Cirurgia de remoção, radioterapia, hormonioterapia e quimioterapia. São essas as 4 possibilidades. Terapia conservadora da mama é uma cirurgia de remoção melhor, em especial para mulheres cis.
porque não vai fazer a mastectomia completa. O que você vai fazer? Você só vai tirar o nódulo, tirar umas margens, deixar um dreno e sempre fazer radioterapia. Sempre fazer radioterapia em pacientes que fizeram terapia conservadora da mama. Beleza. Quais são as pessoas que não podem fazer terapia conservadora da mama? São as pessoas que estão com a doença multicêntrica e que o tumor é maior do que a mama. Então, por exemplo, se o tumor fosse de 14 centímetros, como eu fiz ali no Predict, a gente não poderia fazer uma terapia conservadora. Calcificações difusas, essas informações de calcificação você vê nos exames de imagem. Já tem uma história de radioterapia torácica, então já teve algum câncer no pulmão, já teve que fazer radioterapia. Pessoas grávidas e margens positivas persistentes. Então, a gente tira a margem, faz a biópsia da positiva, a gente tira depois da positiva, então aí a gente faz a mastectomia completa mesmo. Mas aí você tem que discutir isso com a sua paciente. Então, se você fala, olha, existe a terapia conservadora, mas existe a mastectomia que é mais segura. O que você prefere fazer? Se for o caso de um homem trans que ainda não fez a mastectomia, mas está com câncer de mama e ele tem desejo de fazer a mastectomia, por que não tira logo tudo? E ele tem um desejo. Então, você tem que trazer sempre essa possibilidade na mesa com o seu paciente e tomar essa decisão em conjunto. Beleza. Qual é a importância da radioterapia? Quando que a gente vai fazer a rádio nos nossos pacientes? Quando a gente tem um paciente com alta chance de recorrência. Então, quando a gente tem uma paciente que fez terapia conservadora, porque a gente não tirou todo o tecido, então existe uma alta chance de recorrência. Pacientes que têm receptores hormonais positivos também têm uma alta chance de recorrência. E aí a gente sempre vai entrar com radioterapia. Então, no caso de Maria, a gente também vai entrar sempre com a rádio. Beleza. A hormonioterapia vai ser indicada justamente para os casos de receptores hormonais positivos. Então, receptores de estrogênio e receptores de progesterona positivos, ali no relatório de imunohistoquímico. Já a quimioterapia é justamente esse caos que foi criado com Vini Raimundo e Luiz Vago. É justamente onde bate realmente a dúvida se a gente vai fazer ou não. E é aí que o Oncotype ele dá uma salvada. Beleza. Quando que a gente vai indicar a químio? Não é o caso de Maria. Receptores hormonais negativos e HER2 negativo, um tumor acima de 0,5 centímetros, a gente vai indicar. Beleza. Mas não é o caso dela. Se a gente tem um tumor com receptores hormonais negativos e HER2 positivo, um tumor acima de 1 centímetro, a gente já indica a quimioterapia. Porque tem um prognóstico pior. Então a gente já entra mesmo. Com a terapia dirigida também para o controle da proteína HER2, já que ela está positiva nesse exame. Tranquilo. Já no caso de Maria, a gente tem receptores hormonais positivos que tem um prognóstico melhor quando tem um HER2 negativo. Então, quando que a gente indica a quimioterapia para essa paciente? Quando a gente tem um alto grau histológico, lembra grau 1, grau 2, grau 3? Grau 2, grau 3, a gente pensa. Acima de 2 centímetros, linfonodos patológicos e análise higiênica. No entanto, vamos refletir quais são as informações que a gente tem de Maria aqui agora. Qual é o grau histológico de Maria? 2. Qual é o tamanho do tumor de Maria? 1,4. Linfonodos patológicos a gente só descobre depois da cirurgia. Porque a gente faz cirurgia, tira o linfonodo e faz tipo, uma reação na cirurgia mesmo. Então a gente ainda não tem essa informação porque ela não tirou ainda o nódulo dela. E a análise higiênica é aquele exame de 15 mil reais. Que às vezes, a maioria das vezes, a paciente não vai ter condições de fazer. Então, beleza. A gente indica ou não indica quimioterapia? Como a maioria das pacientes não tem condições de pagar pelo Oncotype, nesse caso, se indica a quimioterapia por proteção. No entanto, se a paciente tem dinheiro, 15 mil reais para botar na mesa e pagar por um Oncotype e dar esse resultado, que o benefício absoluto da quimioterapia está abaixo de 1%, a gente não passa a quimioterapia e protege essa paciente. Porque a quimioterapia é uma terapia super agressiva. Tem a questão da alopécia, toda a questão dos vômitos, enfim, é todo um processo. Então, o ideal é que a gente não passe, por proteção mesmo. Beleza, mas nem todo mundo tem condições de pagar esse exame, então é um complexo. Mas o que é esse Oncotype? Eu acho que foi um nome novo para as pessoas, e para algumas pessoas aqui da sessão, em especial calouros. Para mim também foi um nome novo quando eu estava estudando para essa sessão. O Oncotype é um exame que utiliza de RT-PCR, tipo aquele exame de Covid, para determinar a expressão gênica de 21 genes do tecido tumoral. A gente vai utilizar 16 genes relacionados ao câncer de mama e 5 genes de controle, beleza? Tranquilo. O objetivo no Oncotype é justamente disponibilizar informações prognósticas e preditivas para orientar nas decisões de tratamento. Ou seja, se a gente vai entrar com hormonioterapia e químio, hormonioterapia sem químio. É justamente essa resposta que o Oncotype dá. E quais são as pessoas que fazem esse exame? São pessoas com câncer de mama que têm hormônios
positivos, receptores hormonais positivos e HER2 negativo. Então, é exatamente o caso de Maria. Como é que vem esse exame? Ele vai variar de 0 a 10. Vocês se lembram? Recurrence score deu 9 de Maria ali no exame. O que isso significa? Ele vai variar, na realidade, de 0 a 100. Ele vai dividir em escalas. 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30, e vai assim até 100. E a cada escalazinha dessa, ele vai dando o benefício absoluto da quimioterapia e o risco de recorrência em 9 anos. Então, no caso de Maria, como ela está em 9, ou seja, ela está em escala de 0 a 10, a gente tem um benefício baixo e um risco de recorrência também baixo. Então, a gente não vai indicar quimioterapia com base nesse exame, beleza? Então, é isso, pessoal. Terminamos. Então, essa paciente ela vai ser submetida à terapia conservadora da mama, ou seja, a gente só vai tirar o nódulo, vamos submeter a radioterapia, vamos submeter a hormonioterapia, sem quimioterapia, e vai ficar tudo bem. Esperamos. Beleza. Essas são as referências da nossa sessão. Muito obrigado por terem assistido. Acredito que só estamos entre nós, né? Mas dê uma olhada no site da LikeFMB, uma olhada também no nosso Instagram, no nosso Twitter, no nosso podcast.